agora o programa Interação Feminina, o programa pensado em você, mulher. Reflexões, dicas, entrevistas e interação ao vivo pelo 22 99739 2852. Interação Feminina. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Interação Feminina, o programa pensado em você, mulher. Segunda-feira, 10:02 da manhã. Que a nossa semana seja repleta de bênçãos do Senhor, que nós estejamos sensíveis à manifestação de Cristo no dia de hoje, que as nossas vidas sejam impulsionadas pelo Espírito Santo, que o nosso andar e que o nosso falar, que o nosso agir sejam direcionados por Deus. E aí, como é que vocês estão? Eu tô bem, tô alegre, tô feliz com o Senhor, porque hoje nós temos uma convidada muito querida aqui no nosso programa e já a gente vai ter aquele bate-papo super especial. E para você que me ouve agora, seja muito bem-vinda. Eu sou a Michelle Oliveira e cheguei para fazer companhia. Lembro a vocês que o nosso programa Interação Feminina reprisa às 17 horas, então vocês terão a oportunidade de nos ouvir mais uma vez. E além da reprise na rádio, nós também disponibilizamos para todo mundo o programa Interação Feminina no nosso canal do YouTube, @Rádio Interativa FM 87,9. Ai, Michela, como é que eu faço para encontrar a conversa do dia tal, do dia X? Você pode ir até o nosso Instagram e procurar, porque lá nós temos todas as conversas datadas e também já com os links disponíveis para que vocês tenham acesso rápido. Vocês acessam diretamente pelo link que é disponibilizado no nosso Instagram ou também pesquisam pelo nome do convidado, que vocês também encontrarão a conversa do dia. Chegando lá no nosso canal do YouTube, você não pode esquecer de ativar o sininho. Deixe o seu like, compartilhe com a sua rede de interação e deixe um comentário para a gente saber que você passou por lá. Deixe o seu alô. E no nosso canal do YouTube, você não encontra só o programa Interação Feminina, não. Você encontra toda a programação da Rádio Interativa, como, por exemplo, o programa A Voz da Boa Semente, o Conhecimento que Transforma, Alto Louvores e inúmeros outros programas que edificarão a sua vida. Lá no nosso canal do YouTube você encontra a nossa programação completinha. Temos também o WhatsApp, porque afinal de contas nós queremos interagir de todas as maneiras com vocês. Deixa um alô, deixa uma pergunta, conversa, deixa o seu testemunho que a gente compartilha aqui também. O nosso WhatsApp é o 22 99739 2852. 22 99739 2852. E o nosso Instagram é o @radio.interativa. Pelo Instagram, como eu falei, vocês vão conseguir encontrar recorte dos programas. Lá nos stories, vocês vão poder acompanhar a nossa programação. É isso aí, gente. Não tem desculpa para ficar fora da nossa programação. Vem com a gente e interaja juntinho e seja edificado através da palavra de Deus. E a partir de agora nós vamos nos concentrar para refletir no nosso momento com Deus, no momento devocional, como queiram chamar. É um momento onde a gente conversa um pouquinho sobre a palavra, um momento a gente vai refletir sobre a palavra de Deus. E hoje, para homenagear o mês das mulheres, nós vamos refletir sobre Provérbios 31:10, um versículo muito conhecido, principalmente pelas mulheres, um versículo que traz inspiração de Deus para a vida das mulheres e nos traz muito ensinamento.
O título do devocional de hoje é Ser uma mulher de provérbios nos dias atuais. O versículo é Provérbios, capítulo 31, versículo 10, que diz: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor é muito superior ao de rubis. Será que ainda conseguimos encontrar nos dias atuais mulheres do Provérbios 31, 10? Conseguimos? Nos dias atuais, é fácil sim se perder no meio de tanta exigência e de tanta responsabilidade. Mas, como mulheres de fé, nós podemos nos inspirar na descrição da mulher virtuosa que encontramos em Provérbios 31. Essa mulher é descrita como temida pelo Senhor, no versículo 30. É trabalhadora e dedicada. Ela é sábia e prudente. É bondosa e misericordiosa. A mulher que é temente ao Senhor, por si só, já encontra sabedoria. E através de Provérbios, nós podemos encontrar as características e buscar a identificação da nossa realidade para dentro da realidade da palavra de Deus. Nós podemos olhar para a mulher de Provérbios e buscar a melhoria da nossa existência. Essas características não são apenas para mulheres do passado. Essas características da mulher de Provérbios não são apenas para a época dos discípulos de Jesus, da existência de Jesus, não. Nós sabemos que a Bíblia ela é atual e ela é inspiração para a nossa caminhada. A Bíblia é a bússola da mulher sábia, da mulher idônea, da mulher que se preocupa em agradar o coração de Deus. E a Bíblia nos ensina através de Provérbios que essa palavra é atual e aplicativa para os dias de hoje. Nós podemos aplicar sim essas virtudes em nossas vidas diárias, seja no trabalho, seja na família ou na nossa comunidade. Que a nossa oração seja: Senhor, nos ajude a ser uma mulher virtuosa como descrita em Provérbios 31. Dá-nos, Senhor, sabedoria, prudência e bondade para viver uma vida que te agrada, Senhor. Ajuda-nos a ser mulheres de fé, mulheres que confiam em Ti em todas as coisas. Amém? Que essa seja a nossa oração. Afinal de contas, nós precisamos buscar a melhoria para o Senhor. Nós precisamos buscar em Deus aquilo que o Senhor tem para nós. Nós somos privilegiadas. A nossa criação não se deu por acaso. Quando o Senhor criou o homem, Ele viu que o homem estava só. E o Senhor compreendeu que ao criar a mulher, seria algo de muito valor. Então, mulher, não pense que a sua vida é por acaso. Não pense que você está no mundo por um descuido dos seus pais. Não. O Senhor, Ele tem um propósito para a sua vida. O Senhor, Ele tem um plano para a sua existência. Agora, cabe a você, mulher, se colocar na posição e na disposição para aquilo que o Senhor tem para você. Mas não é fácil ser uma mulher, segundo Provérbios 31, 10, uma mulher sábia, uma mulher que acorda cedo, que vai trabalhar, que cuida dos filhos. São tantas demandas nos dias atuais que eu creio que essa palavra tenha ficado lá para o tempo de Jesus. Não. Nós precisamos compreender que, ainda com as nossas demandas, a nossa primazia precisa ser a testificação através das nossas vidas com a palavra de Deus. Nós precisamos andar em obediência, segundo as instruções da palavra de Deus. E eu tenho um desafio para deixar para vocês. Assim como o Senhor falou ao meu coração que eu ainda tenho muito que aprender,
em Provérbios 31:10, não só me prendo ao versículo 10, mas todo ao capítulo 31, que eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar como mulher, eu preciso melhorar como mãe, eu preciso melhorar como uma estudante, que ainda sou, preciso melhorar como profissional, eu preciso melhorar. Não para ser uma pessoa melhor que o meu próximo, não, mas uma pessoa melhor para o meu Deus, para o Senhor. Uma pessoa a qual o Senhor se agrade de olhar. Uma pessoa que alegre o coração de Deus. Então hoje eu deixo para vocês um desafio. Assim como eu me propus esse desafio. Você vai escolher uma das características da mulher virtuosa e vai aplicar na sua vida. Pense em uma situação em que você pode demonstrar a bondade e a misericórdia. Ore por sabedoria e prudência para tomar decisões que agradem a Deus. Então, o desafio de hoje é: você vai escolher uma das características da mulher de Provérbios 31 e vai aplicar no dia de hoje. Eu vou prolongar, então, esse desafio. Vamos escolher uma característica e vamos aplicar durante a semana. Concorda? Eu vou aplicar na minha vida e convido você a participar junto comigo. Vamos aplicar essa característica durante a semana e daí a gente vê o que é que Deus vai fazer através desse nosso posicionamento. E lembre-se, você é uma mulher de valor, uma mulher de dignidade criada à imagem de Deus. Não se esqueça de que você é amada, você tem valor, você é valorizada por Deus e que Ele, o Senhor, tem um plano para a sua vida. Amém? Ficamos agora com o louvor. Você está ouvindo o programa Interação Feminina. Despiu da majestade, se assentou com pecadores. Nenhum brilho ao trono revelou. Quem saberia que seus olhos viram o universo sendo feito? Quem acreditaria que o seu cetro já regeu o tempo? Homem tão simples, sem ter lugar onde repousar na estrebaria, não é o melhor lugar para se estrear. Quem notaria que sua voz chamou o mundo à existência? É aquelas mãos, mudou o homem à sua semelhança. Oh, aleluia! Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Não tinha glória, seu coração na cruz rasgou. Ficou calado, assinou todas as nossas culpas. Não tinha manchas, no Calvário não reclamou. Foi maltratado e humilhado, o Cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim. Que tira o pecado do mundo, revela a eternidade e sua glória em mim. Com a gente, mas como o leão rugirá e todo olho o verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está a morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Whoa!
o matadouro. Não tinha glória, seu coração na cruz rasgou. Ficou calado, assinou todas as nossas culpas. Não tinha manchas, no Calvário não reclamou. Foi maltratado e humilhado, Cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim, que tira o pecado do mundo, revela a eternidade e sua glória em mim. Mas como um leão rugirá e todo olho o verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está a morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Ele está Ele ressuscitou. Emanuel, o verbo rei da eternidade, o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus. Ele é o Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva, é o bom pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh o Elion, Jeová Jireh, o Elohim, Deus El Shaddai. Yahvé chamar, com toda a glória o adorai. Emanuel, o verbo rei da eternidade, o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus. Ele é o Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva, é o bom pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh o Elion, Jeová Jireh, o Elohim, Deus El Shaddai. Yahvé chamar, com toda a glória o adorai. Mas como um leão rugirá e todo olho verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. onde está a morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Obrigado, Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso, aquele que não perde o controle, aquele que sabe de todas as coisas, aquele que conhece cada estrela pelo nome, aquele que sabe a quantidade de gotas que tem no oceano. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o nosso Deus, aleluia. Agora é a hora da nossa interação. Participa com a gente. Manda uma mensagem pelo nosso WhatsApp, o 22 99739 2852, 22 99739 2852, e deixa o seu recadinho pra gente, que a gente interage aqui, ó. Hoje no nosso bate-papo está aqui a serva do Senhor, a nossa querida Samira Nicásio, para falar um pouquinho sobre o tema de hoje, que é Mulher Segundo o Coração de Deus. Seja bem-vinda, Sassá para os íntimos. Seja bem-vinda, Samira. Muito obrigada. Para mim é motivo de muita alegria de poder estar aqui nessa manhã, né, participando desta obra grandiosa, ao qual Deus, né, tem levantado pessoas para estar juntamente nesse lugar. Para mim é de muita valia, né, falar sobre a mulher, né, falar sobre o Dia das Mulheres. Eu me chamo Samira, como a nossa querida Michela também, nossa Mi, né? Para os íntimos, me apresentou. Sou mãe de 2 filhos, sou casada, para a glória de Deus, sirvo a esse Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, ao qual nos ama tanto, né? E falar sobre a mulher é algo muito especial, porque o próprio Deus, né? Ele, na sua criação, ele
ele quis criar a mulher para que o homem não ficasse só. Então a mulher, ela tem o seu valor, ela tem ali todo o seu cuidado de Deus, é preciosa, né? A mulher, ela é incluída desde a criação. Né? O Senhor não criou o mundo para depois, né, inserir a mulher. Não, ele fez tudo o que tinha que fazer, criou o homem, viu que era bom, o homem não está só e criou a mulher. Então, isso para nós, né, já é um motivo de muita alegria. Sim, é um privilégio. Imagina ser colocado ao lado de alguém para que essa pessoa não se sinta só. É verdade. Olha que coisa linda. Então, já que a gente está nesse mês, né, o mês rosa, né, por natureza, um mês florido por natureza, o mês das mulheres. A gente vai falar sobre esse tema que é tão importante, né, devido a década que tem se apresentado para a gente, o século tem se apresentado para a gente um tempo onde as mulheres precisam ser, têm que ser, mas em contrapartida também estão sendo colocadas num lugar, muitas vezes, onde não deveriam estar ocupando, né? Que muitas vezes estão sendo colocadas no lugar do homem, né? A qual o homem projetou para o Senhor. Então, Samira, na sua compreensão sobre o valor, a dignidade da mulher, como seria a mulher no dia de hoje, segundo o coração de Deus? A mulher, né, segundo o coração de Deus, ela é uma mulher temente, né? E a mulher, segundo o coração de Deus, ela se entende, ela entende de quem ela é, né? De quem ela é filha, de quem a criou, né? Não é verdade? Porque é como você falou, hoje está sendo muito imposto, né, de ser e de ter os mesmos valores, as mesmas igualdades, mas na verdade nós somos mulheres, né? E a palavra diz que para as mulheres tem um tratamento especial. Sim. Mas hoje umas estão sendo inseridas nesse contexto por necessidade. Sim. Mas outras não, estão escolhendo sair desse lugar de privilégio, né, de ser amada, de ser querida de Deus, de entender que tem um pai que se importa com ela, para lutar por algo, né, que não foi imposto por Deus. Sim. Né? E é muito fácil, nos dias de hoje, as mulheres serem influenciadas a saírem da trilha que o Senhor deixou. Porque a palavra de hoje que a gente escuta, né, seja nas redes sociais, seja nos outdoor, é que as mulheres, elas são. Né? Seja o que você quiser ser, você é poderosa, você inclusive usam de maneira deturpada a palavra do Senhor para que a mulher tenha uma compreensão equivocada do seu papel. É verdade, os valores estão distorcidos, né? Porque a mulher foi criada para estar junto, né, do seu esposo, ao qual se forma uma família, né? E ali a mulher foi preparada para isso. Mas muitos hoje não querem. Ok, nós respeitamos, né? Sim. Mas o papel da mulher é esse, não de ficar submissa, vamos aqui botar, de ser escrava, de ser ali presa por um homem que comanda, que manda, e ela diz sim, sim. Não. Vai muito além disso, né? Como nós estávamos falando da criação, a mulher foi tirada da costela. Sim. E a costela, ela simboliza o quê? Ela simboliza equilíbrio, né? Ela simboliza também sustentabilidade, também. Ela foi tirada do pedaço do homem, né? Para que eles venham andar juntos, num só pensamento, não ele na frente, ele mandando, ela dizendo sim, ela dizendo não, né? E hoje as mulheres estão querendo ser iguais, mas na verdade nós não podemos nos colocar nesse lugar de igualdade, de sermos iguais aos homens, não. Né? Porque o Senhor nos fez diferente para desenvolver papéis diferentes. E quando nós entendemos isso, nós não deixamos tudo que está acontecendo na atualidade nos influenciar de uma forma negativa para que nós venhamos negar
para que nós fomos criadas. Sim, a né? nossa essência. A nossa essência de mulher, de sermos mulheres virtuosas, mulheres preciosas. Mas muitas não estão conseguindo enxergar isso e estão lutando por uma igualdade que apaga esse valor, né? Desse valor de ser uma mulher virtuosa, de ter o valor excedido a rubis, são pedras raras, pedras difíceis de encontrar, né? Porque a mulher é isso. A mulher é rara. A mulher, ela na sua essência, como nós estamos falando aqui da mulher de Provérbios 31, olha o que essa mulher desenvolveu, olha o caminhar dessa mulher, olha o que ela fazia. Então, hoje na sociedade, a mulher, ela tem o seu lugar de crescimento e de expansão. Né? Mas hoje estão limitando a mulher por causa de cargos, lideranças. Sim. E aí estão confundindo a mente, porque no tempo passado, na Segunda Guerra, as mulheres foram obrigadas a ir para esse trabalho, para o campo de trabalho. E daí pegaram o gostinho. Né? Pegaram o gostinho de ter o seu próprio dinheiro, né? de poder ter ali a sua autossuficiência, sua independência, essa palavra tá matando a essência das mulheres hoje. Sim, essa palavra a gente pode entrar nela, nessa independência da mulher. Muitas mulheres querem ser independentes, mas será que foi para a independência que o Senhor nos chamou? Se o Senhor cria a mulher para ser ajudadora, para caminhar ao lado, para que o homem não ficasse só, será mesmo que a mulher foi criada para essa independência, para essa autossuficiência? Olha, se você souber usar de forma positiva, né? Não de forma negativa, a gente negligenciar para o que fomos chamadas, né? Negligenciar de uma forma de trabalhar o dia todo, tá fora de casa, teus filhos estão crescendo sem ter você por perto. Teu marido precisa do teu auxílio, você não tá ali por perto. Então, se você souber usar e dividir, administrar dá certo. Mas tudo com coerência, tudo numa direção, né? Porque nós precisamos ter uma direção na nossa vida. Sim. Não pode ser desvairadamente como nós estamos vendo. De conseguir a todo custo. E o que você está sacrificando para ter? Essa autossuficiência, né? E é interessante porque várias falas, né, me vêm à memória. Porque as mulheres querem tanto, né? Não, eu vou trabalhar fora porque eu não posso depender de homem. Essa é uma fala muito forte. Eu não posso depender de homem. E eu te instruo a não depender de homem nenhum. Não é verdade? Só que quando a mulher tem esse tipo de pensamento, ela está indo contra a palavra de Deus, a princípio de tudo, né? Eu não digo que a mulher deva ser submissa, como você citou, na questão da má compreensão da palavra submissa. Né? Porque, a princípio de tudo, a palavra submissão, ela não significa escravidão ou colocar-se num lugar a menos importante, de menos valor. Não. Submissão, a gente já aprendeu, que é estar na mesma missão, que estar juntos no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Isso é estar sob missão. Ser submisso. Ponto. Agora, quando a gente pensa nessas mulheres que raciocinam desse jeito, não, eu não tenho que depender de homem. Aí, a gente entra naquela questão, sabe, Samira, que muitas vezes conversando com as mulheres eu ouço: se eu não tomar uma atitude, o meu marido não faz nada. Mas será que o seu marido não faz nada, não é porque ele sabe que você faz? Exatamente. Não é porque você está se colocando no lugar do seu marido? Exatamente. Não é porque você está se colocando no papel que não era para ser o seu? Ah, mas eu trabalho, se eu não trabalhar, a casa não anda. Será que se de fato, não estou dizendo aqui para você passar por necessidades financeiras, não se trata disso, mas se trata de repensarmos. Será mesmo que se você não fizer, o seu marido não vai fazer? Talvez o seu marido não faça porque você já tomou a frente.
Exatamente, assumiu o papel do homem da relação. Exatamente. do matrimônio, né? E aí a gente já entra nesse contexto de como é que a gente pode entender a igualdade entre os homens e mulheres no contexto cristão? Como é que a gente pode compreender a igualdade entre homens e mulheres se hoje em dia o mundo diz que a mulher ela precisa da independência dela? Eles não são iguais? Ou eles não são iguais? São iguais. São iguais porque na criação o Senhor fez isso, né? Colocou eles, a imagem e a semelhança, não tem diferença, né? Então, hoje nós, mulheres, precisamos verdadeiramente repensar os nossos valores e as nossas prioridades. O que nós estamos nutrindo mais dentro de nós, dentro de um relacionamento, ou ensinando a outras, que talvez tem mulheres aqui que estão nos ouvindo que não são casadas ainda, Sim. né? Mas como que você tem caminhado, né, para viver uma mulher respaldada por um homem? Qual é o que tem se firmado como princípio dentro do seu coração? Né? Porque quando nós entendemos que o homem ele é o cabeça, ele é o gestor, ele é o protetor da casa, Deus colocou ele como provedor, como amparo para nós, que precisamos Sim. desse amparo, precisamos desse... A gente não precisa dar conta de tudo. Eu entendi isso na minha vida. Eu entendi isso dentro do meu lar. Porque desde nova sempre trabalhei, minha mãe sempre ensinou a nós a trabalharmos, né, a ter, porque minha mãe é guerreira, trabalha até hoje, é batalhadeira. Então, ela nos ensinou o valor do trabalho. Então, eu tinha essa autossuficiência. Não preciso de homem para nada, não gostava de... Você entende? E ali foi o meu tratamento. Quando adquiri família, ainda com meu esposo, né? Sou casada hoje, graças a Deus. A gente não tinha filho, trabalhava, mas chegou um tempo que o Senhor me pediu meu trabalho para cuidar da minha casa. Me doeu. Imagino. Me doeu amargamente. Porque quem é acostumada a ter esse pensamento, porque eu sou, porque eu posso, eu vou vencer, eu vou fazer, não dependo, você vive num tipo de uma prisão, que você não sabe que é aprisionado. E quando você dá liberdade para o Senhor trabalhar, nossa, vem esmiuçando tudo, vem quebrando tudo, vem transformando, vem lavando a tua mente de fato, de verdade, com o propósito que Ele tem, com a essência que nós temos de sermos mulheres. É uma coisa linda ouvir o agir de Deus, não é? Saber sobre o agir de Deus. E para você que está chegando agora ou que está nos ouvindo, a gente não está aqui para ir contra a mulher que trabalha fora. Não se trata disso. Nós estamos aqui colocando e pontuando o que a Bíblia diz sobre a mulher. O papel da mulher, o lugar da mulher. E ir contra essa nova identidade que estão tentando colocar esse jugo. Na verdade, é um jugo. Porque quando a gente olha para a mulher de Provérbios, a gente veio inclusive conversando sobre isso. Nossa, será que a mulher de Provérbios, ela existe essa possibilidade de a mulher acordar cedo, dar conta de roupa para lavar? Porque a mulher de Provérbios, ela é uma mulher ativa. Muito ativa. Completamente ativa. Exatamente. Não é uma mulher que é submissa de uma maneira pejorativa, né? Mas é uma mulher ativa. E mesmo dentro dessa atividade dela, ela consegue se permitir ficar na posição que o Senhor deu a ela de origem. E a mulher virtuosa, ela passa para nós uma mensagem que ela queria estar ali. Ela queria estar ali. Ela tinha prazer de fazer o que ela fazia, que é de cuidar daquilo que foi entregue nas suas mãos, a sua família. Hoje, tem muitas mulheres, nós vivemos hoje essa realidade, que é o pai, é a mãe, precisa trabalhar. Sim. Né? Nós não estamos aqui para dizer que a mulher não tem que trabalhar. Vai comer como? Vai vestir os filhos como? Porque precisa.
Tem maridos que verdadeiramente precisam da ajuda da mulher para aumentar a renda da casa. Sim. É como eu não trabalho fora, eu pego uns bicos, faço uns doces para ajudar. Sim. Sabe? Então, não é que não é necessário você não fazer nada. É como que você está colocando esse fazer em cima de você ou em cima da sua família, né? Então, nós precisamos avaliar, porque o fazer de ter e ser está fazendo as mulheres perder o prazer de construir o que Deus deixou para nós. Sim. Que é o bem mais precioso que temos na terra, que é a família. Sim. De construir, porque se você não quer, você passa para outros que estão do seu lado também, que não vale a pena. Verdade. É melhor ter aqui, é melhor ter o financeiro do que você ter, sabe, uma família para cuidar, um filho para amar. E nós vimos aqui que essa mulher, ela fazia com prazer tudo que ela tinha que fazer. É cuidar da casa, trazer o sustento, lavar a roupa, cuidar do marido. Ela tinha o coração dela no marido. Isso é muito importante, porque hoje está muito difícil a mulher estar com o coração no marido. Sim. Por muitas coisas que têm acontecido, as mulheres não estão conseguindo estar com o coração no marido. Né, estar dedicado a ele, a sua casa, por muitas coisas que nós sabemos que vem acontecendo, né? Mas essa palavra ainda está ecoando. E se nós buscarmos isso, o Senhor nos garante viver isso. Né? Estar com o nosso coração voltado para o que Ele colocou em nossas mãos. E é profunda essa palavra, porque quando a gente se coloca no lugar de mulher sábia, quando a gente se coloca no lugar da mulher que é a essência de Deus, a gente vê a mudança dentro da nossa própria casa. É verdade. Muitas vezes a gente olha para o esposo e justifica as nossas atitudes nos esposos ou nos filhos ou no periquito, no papagaio, menos em nós mesmas. Na situação financeira, não é verdade? E muitas vezes a gente se esconde e se exime da nossa responsabilidade de mulher sábia. Muitas vezes a gente quer a mudança do nosso cônjuge, mas a gente não olha para ver se a gente está seguindo o nosso manual, que é a palavra de Deus. Exatamente. Às vezes a gente quer uma mudança no nosso marido, às vezes a gente quer que haja uma mudança no comportamento, uma mudança no pensamento, mas como haverá se você, mulher, não se posicionar como uma mulher de Provérbios 31, por exemplo? Provérbios, aqui no 30, parte B, diz assim: mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Né? Aonde está o nosso coração para vivermos essa essência de mulher? Aonde que nós estamos depositando o nosso coração para verdadeiramente assumir? Porque o papel da mulher, ele é muito grande. A mulher com a essência que Deus deu, tem o poder de levantar, mas também tem o poder de matar. Né? Então, o que nós estamos fazendo com esse poder e essa autonomia que Deus nos deu para ajudar o homem? E quando nós entendemos isso, que nós executamos dentro da nossa casa, expande para fora. Mas primeiro nós precisamos entender quem nós somos dentro. Precisamos entender a essência que Deus colocou em nós para sermos mulheres, né? A mulher virtuosa, a mulher que procura direcionar a sua casa, ensinar, educar. É fácil? Não. De maneira nenhuma. É guerra, é luta todo dia. Mas a mulher que teme ao Senhor, né, será louvada, porque assim Deus fará. Ele nos ajuda em tudo que nós precisamos executar. Não digamos que o Senhor não tem uma faculdade. Isso é sonho na minha vida, eu creio, vai se realizar no tempo determinado. Mas nesse tempo, Deus falou: para e cuida da sua casa. Então nós precisamos entender esse tempo
é onde que muitos não estão conseguindo entender o tempo de muitas vezes parar para cuidar, para direcionar a tua casa, para cuidar do teu esposo. Quantos casamentos sendo desfeitos, filhos se perdendo, porque a mulher não está tendo essa... Não, porque eu tenho que trabalhar, tem que dar uma boa escola. Nós queremos o Senhor. Sim. Isso é louvável diante do Senhor. Isso não quer dizer que não é importante. Mas quando nós, de fato e de verdade, nós paramos para exercer, isso tudo vem. Porque uma mulher com o coração no Senhor, não tem como Deus não abençoar e não fazer esses filhos frutificarem, esse marido ser transformado, ser mudado. Mas depende de nós dentro do ambiente. Estamos desintoxicando ou estamos intoxicando? É forte. Nós temos uma participação da evangelista Luciene. Bom dia, a paz de Jesus, a paz de Cristo. Ela diz que, para mim, também foi difícil por ter esse pensamento de independência. Também precisei ser tratada. Foi doído, mas valeu a pena. Vale a pena. Luciene, vale a pena. Vale muito a pena. Vou compartilhar um pedacinho da minha vivência. Minha mãe teve um casamento de 25 anos que, por questões diversas, ela precisou se separar do meu pai. E um novo pensamento da minha mãe, que outrora era família é tudo. Sim. Depois do divórcio, o pensamento e a fala da minha mãe era, né, devido a toda a mágoa, todo sentimento. Homem não presta. Você precisa se formar, você precisa se estruturar e não depender de homem. Porque se você depender de homem e acontecer o que aconteceu comigo, você vai passar pelas amarguras que eu passei. Sim. E aí, a gente não tem noção do poder da fala de uma mãe. Então, mulher, você que tem filho, você que tem filha, cuidado com o que você fala. Cuidado com os seus momentos de amargura, com seus momentos de dor, com seus momentos... que os seus momentos não transpassem para que os seus filhos não sejam afetados. Porque isso afeta. Afeta muito. Obviamente que depois minha mãe foi tratada, o Senhor, né, tratou da vida dela, assim como para a glória do nome dele, também tratou da minha. Mas até então, até que eu conhecesse o Senhor, qual era o meu pensamento? Vou estudar, vou trabalhar, vou ter a minha vida e vou ser independente. Eu engravidei cedo, fui morar com o pai dos meus filhos, né? E naquele momento, eu não convertida ainda, a nossa maior guerra era justamente essa. Porque, a princípio, o meu marido trabalhava em empregos que não valorizava financeiramente, então o nosso orçamento era sempre muito apertado. E eu batia muito de frente com ele. Exatamente. Olha a situação quando a gente não compreende o nosso lugar. Eu poderia ter trabalhado fora, sim, como eu fiz. Mas por eu trabalhar fora, em alguns momentos eu ganhava mais do que o meu marido. E isso também foi uma maneira negativa dentro da minha casa de situações, porque eu falava... como popularmente falando, eu jogava na cara do meu marido. Você não sustenta a casa? Você se agarrava isso. Né? E assim, mas isso por conta de uma mentalidade deturpada que foi influenciada por uma pessoa que eu admirava. Isso. Vocês conseguem entender que o que a gente fala exerce um poder, sim, de influência para construir ou destruir uma outra geração? Exatamente. E depois que eu fui amadurecendo, principalmente depois que eu conheci a palavra de Deus, nossa, eu olhei para trás e eu vi o que eu já falei, já tinha falado, o que eu já tinha feito com o meu esposo, o quanto eu tive que me perdoar e orar para que não houvesse nada no coração do meu esposo acerca de tudo aquilo que eu já tinha falado. Bom,
Por que tudo isso, Michela? Porque se a gente aprende cedo Sim. o nosso papel de mulher, que nós podemos trabalhar fora, sim, para um complemento de orçamento, podemos. Mas cuidado. Não pode tomar o lugar, né? A gente não tem que tomar o lugar do nosso marido, Exatamente. dos homens, meninas que ainda são solteiras. Orem para o Senhor direcionar a sua vida e principalmente o seu coração. Exatamente. Você falou lindamente agora, explicou muito bem. E verdadeiramente, nós ainda temos muita obra, né? E a nova geração vem dos nossos lares, né? E o que nós temos construído dentro? Que os nossos filhos têm ouvido nos momentos difíceis da nossa vida, né? Pode, tanto financeiro, conjugal, espiritual. O que eles têm visto de nós? Porque nós temos esse poder de influenciar dentro e fora da nossa casa, Sim. a nossa família. Sim. Né? Nós temos essa autoridade, Deus nos deu essa autoridade. Né? Sim. Te farei uma adjuntora para que seja auxiliadora em tudo, para andar junto, lado a lado, para crescer, para desbravar, sabe? Porque o homem, ele não pode impedir a mulher de crescer. Mas se esse homem ainda faz isso, o que você tem que fazer? Orar. A mulher temente, ela não resolve com as suas próprias mãos. Exatamente. Ela tem que orar. Né? E o Senhor vai mudar o quadro. Mas E o homem, muda, e muda. Nossa, E muda. como muda, como Deus, ele tem esse poder de transformar. Nós estamos aqui, provas vivas, nós estamos falando agora do que nós fomos transformada. Não há nada impossível para esse Deus. Então, não há coração duro, mente travada, que ele não possa destravar, coração que ele não possa desmanchar e tornar em carne de novo. Então, o que nós precisamos entender é que nós não podemos entrar nessa briga sendo cristã, entrar nessa briga de feminismo, de querer Sim. ser, de fazer, de ter toda a autoridade, de gritar mais alto. Não. Nós precisamos entender que nós não somos menos e nem a mais. Nós somos iguais. E essa igualdade que o Senhor nos proporciona, gente, não tem para onde a gente correr. A partir do momento que a gente percebe que dentro de uma família cristã existe algo que não está fluindo como deveria, a gente precisa fazer uma autoanálise. Antes de ai, foi o meu esposo, ai, foi o meu filho, ai, foi a crise financeira. Vamos olhar para dentro. Eu estou agindo segundo a vontade de Deus? Eu estou buscando no Senhor escapes? Eu estou buscando no Senhor um direcionamento? Ou eu estou agindo nos meus rompantes, né? Com a minha carne? Eu estou debatendo sem pensar antes no que eu falo. Será que, de fato, um relacionamento ele não está fluindo como deveria? É também só culpa do outro? Aqui, eu até fiz umas anotações aqui e até escrevi: homens e mulheres são iguais na criação e na redenção. Não há diferença para Deus aí. Mas há uma diferença de ser homem e de ser mulher. Cada Sim. um no seu papel. Então, o que nós precisamos é isso, é compreender isso, né? De que nós temos o nosso papel. Nós hoje estamos vivendo com muitas mulheres que são colocadas em prisões mentais. Sim. Porque o homem aprende ali para ficar agarrada nele. Mas a mulher não é para ficar agarrada, dependente, nessa dependência do sim, né? É o acordo. Sim. É os dois andarem juntos em acordo. Porque é como você falou no começo, o que pega hoje em muitos casamentos e muitos lares que nós vemos é a formação, né? A Sim. formação da humanidade é o casamento, porque é a procriação, é tudo. E vemos que o homem, ele quer usar desse poder da palavra de dizer da submissão. E não é isso. Sim, mas
Aí é que está, né, Sassá? Quando a gente busca na palavra de Deus, a gente vê que a mulher tem o seu papel, E o homem tem o mas seu. o homem também tem o seu. Os dois precisam desenvolver juntos. Exatamente. A mulher vai ser submissa desde que... Ela seja bem cuidada. Exatamente. Seja Se o amada. homem amar como Cristo... É morrer. Queridos, É queridos, estejam atentos a isso, porque a mulher será submissa quando o homem amar a sua esposa Como se como deve. Cristo Ama ama a a igreja. Ele morreu. Então, entendam que o exemplo de que vocês têm é um exemplo de perfeição. Nossa, de entrega total à vida. E quando a mulher ela tem esse homem que faz isso, Ela é igual sente essa prazer. Mulher, ela sente prazer, igual essa mulher aqui de Provérbios 31, sabe? Do teu coração voltado para o marido. Então, maridos também que estão nos ouvindo, cumpra o seu papel de amar, de valorizar, de cuidar da sua esposa, de cuidar da sua alma, dos teus sentimentos. Porque muitas mulheres doentes, aprisionadas, porque os maridos não estão cumprindo. Cumpre o papel de achar que tem que colocar comida na mesa e tá bom. E é o suficiente. Não, não é o suficiente. A sua mulher precisa de muito mais do que isso. Como a nossa amiga Michela aqui disse, vai muito além. Cristo amou a humanidade, se entregou, e ele deixou esse exemplo para o marido, porque ele sabe da dificuldade dos homens de demonstrar amor, mas ele tem que demonstrar, porque Jesus demonstrou. Né? É necessário demonstrar para sua esposa que você está ali pronto para cobrir, para esconder ela, para defendê-la, para proporcionar o que ela precisa, o que a casa de vocês, porque ser o cabeça é isso, é você demonstrar o seu amor para a sua esposa, para os seus filhos, e isso vai te trazer só benefícios. Exatamente. Né? Porque ela vai ter o coração em você, ela vai te amar, ela vai cuidar, ela vai sentir o sentimento de plenitude, vai ser alegre, porque nós vemos hoje muitas mulheres tristes, depressivas, porque não estão tendo o devido valor. E por isso estão sentindo a necessidade de combater frente a frente, querendo igualdade de uma forma deturpada. Né? Mas não é isso que a Bíblia nos diz. Não é isso que Cristo nos ensina, né? Não é isso que esse capítulo aqui nos ensina, tanto da mulher, mas também entramos no papel do homem, porque se ela tem prazer, é porque ela era valorizada. Quando uma mulher é reconhecida na sua totalidade, no seu papel de mulher, não existe nada que o homem não consiga dela. Né? Exatamente. E a mulher também. E a mulher também. Eu digo assim, com o meu muito marido. Interessante. É assim, da experiência minha, né? Com o meu marido, na truculência, não arranco nada. Mas tratei bem, fiz minha filha, posso pedir os cartões que ele tem. Olha, vai, filha, vai. Entende? Mas hoje a mulher, ela quer bater de frente, quer gritar, quer brigar. E quando eu entendi isso, porque meu testemunho, eu falava para ele, tu casou com mulher, rapaz. Eita. Tu casou com mulher. Mas invertido, entendeu? Sim, sim. Você tá entendendo? Sim. Tu casou com mulher, então muito macho. Não, meu papel não é esse de ser macho. Ele é o macho da relação. Mas aí o homem também tem que entender que o macho não é essa questão de você ser truculento, de você falar autoritário, tem que ser ali do jeito que você quer, na risca. Não, não é isso. Até porque se o exemplo é Cristo, a gente... Manso, humilde, exatamente. amor. Oh, meu Deus, é forte isso. Forte. Oh, meu pai. Gente, se a gente olhar para as Escrituras, não tem como errar. Uhum. Não tem como errar. Que tá aqui não a bússola, né? Não tá tem. Aqui se a mulher se colocar no papel de mulher e o homem se colocar no lugar de homem, o nosso problema que eu digo do ser humano, o problema do ser humano talvez seja, Samira, querer fazer o além. Exatamente. Não conseguir esperar. É essa ansiedade, esse anseio te lança lá pro futuro. De querer tudo naquele tempo, sabe? Às vezes o marido pode até estar tentando fazer algo para agradar a esposa, mas está ali no tempo dele, está se programando, se projetando, e a mulher naquela ansiedade, não vê acontecer e já quer enfiar os pés pelas mãos e tomar frente da relação.
porque não consegue esperar. Eu era assim. Olha, dói. Assim, graças a Deus, hoje não me dói, mas para mim foi doído. Foi doído. E quando Deus falou assim, para, ele é o cabeça, sabe? E para mim foi muito doído, porque eu vi isso, né? E isso para mim foi um tratamento de choque. Mas é. A cada dia, para mim, parecia que estava arrancando um pedaço de mim, me submeter. Porque, assim, amor, pega aquele galão ali para mim. Ele ia no tempo dele, mas ele ia. Não, pegava o galão, pegava o gás, pegava... Aí, você tá... Não é o meu papel, sim, é dele. Aí ele acostumou. Eu até um tempo atrás, né, eu falava para ele. Aí ele... eu falei assim, gente, ele faz isso assim para mim? Aí ele falou assim, ué, você não fez? Eu falei, não, homem é você. Não, meu filho, eu sou princesa, não posso pegar, não. Tá? Você tá entendendo? Excelente. Mas isso. Mas se fosse há um tempo atrás, já tinha feito. Já tinha feito, não tinha esperado o tempo, a ansiedade, aquela coisa. Não, isso é tóxico. Sim. Sabe, isso é tóxico, porque nós temos amigas, nós temos uma nuvem de testemunhas que nos olha. Sim. Então, eu era muito ativa, entendeu? Eu era muito afoita. E hoje o Senhor foi ali me libertando, foi me moldando, estar me moldando a cada dia, porque é um trabalho diário, todos os dias, é você se negar, é você voltar atrás. E é isso, é a gente todos os dias abrir mão de pensamentos que vêm porque você está no telefone, vem pensando, você tem que ser, você vai. Isso Homem, aí. se teu marido não está te dando valor, vai. Se a renda não está, vai. Não, você tem que entender o tempo de você ir e o tempo de você ficar. Exatamente. Nós temos uma participação aqui da Simone Pereira, lá de Monte Alto. Ela diz, participando do programa ao vivo, eu gostaria de falar que para uma mulher que ela se sente bem amada pelo seu marido, ela não tem nenhum tipo de resistência a ser submissa. Exatamente, é o que falamos aqui. Exatamente. O coração vai estar nele, vai estar pleno na casa, vai ter prazer de fazer, vai ter plenitude, vai ter paz de espírito, vai ser uma mulher alegre. Sim, né? Uma mulher leve. Uma mulher leve. Exatamente. Às vezes a gente vê tantas mulheres novas, né, que são casadas. Sim. Solteiras, não se assustem. Tomem por experiência. Porque eu aprendi também com a mesma mãe, eu aprendi com a minha mãe, que a gente não precisa aprender cometendo erro. Exatamente. E isso eu carrego para minha vida. A gente não precisa aprender cometendo erro. A gente pode aprender com os erros que estão ao nosso redor. Isso é ser esperto. Isso é muito esperto. Muito. Isso é ter sabedoria. Exatamente. Então, essas experiências que nós estamos aqui compartilhando, que a Simone compartilhou, que a Luciene, a evangelista Luciene compartilhou, são experiências que nos projetam para aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Exatamente. O lugar de mulher, o papel de mulher. E a gente vê hoje em dia tantas falas, mulheres novas, mulheres jovens que não querem ter filhos. Porque os homens também têm provocado isso. Sim. Né? Então elas acabam abrindo mão do seu papel, da sua essência de ser mulher. Sim, da sua feminilidade. A mulher tem deixado isso muito de lado. Não porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que ser. Não, querida, você não tem. Você já é. Exatamente. Você já é. Exatamente. A sua essência já está aí. Exatamente. Foi o Senhor quem te criou, foi o Senhor quem projetou, quem planejou, foi o Senhor que te formou. Então você já é. Apenas saiba se colocar no seu papel. E o homem também. O homem precisa fazer esse caminho de volta, aqueles que ainda não fizeram, para compreender que ele terá, sim, a mulher de Provérbios 31, desde que ele pratique também ser um homem que vai amar a sua esposa, assim como Cristo ama a igreja, a valorizar. Então, se a gente não ficar correndo nessa caçada desvairada de uma vida perfeita, não existe perfeição só na glória. Só Nós ele. precisamos correr atrás, sim, de manter uma família estruturada. Saudável. A gente precisa olhar para a gente como mulher e compreender e saber... gente, é muito forte.
A gente tem o rótulo de mulher que a mulher sempre está certa. A gente precisa, primeiramente, jogar por terra isso. Quebrar esse tabu. A mulher não está certa sempre não, gente. E, por favor, não fiquem bravas comigo. Mas nós não estamos sempre certos. Nós temos os nossos momentos que também falhamos. E precisamos reconhecer. Exatamente. Precisamos reconhecer. Ah, mas foi ele quem errou. Seja sábia. Ah, mas sou eu que sempre peço perdão. Glória a Deus por isso. Sinal de que você tem facilidade, sinal de que o Senhor já trabalhou na sua vida. Agora se coloca num lugar também de mulher sábia e ore para que o Senhor, assim como te alcançou, assim como quebrantou seu coração, quebrante do seu esposo, saia desse lugar que a humanidade colocou, né, de que mulher está certa sempre. Infelizmente, isso não é uma verdade. Não é uma verdade. Nós também erramos, nós também falhamos. Nós muitas vezes nos precipitamos ao aconselhar os nossos esposos. Nós precisamos compreender que para um relacionamento fluir, para uma família continuar saudável, nós precisamos saber o tempo das coisas. Nós precisamos administrar com maestria o nosso papel de mulher. E quando nós conseguimos desenvolver isso dentro da nossa casa... Microfone. Quando nós conseguimos desenvolver isso dentro da nossa casa, diz aqui no 20, abre a sua mão ao aflito e estende a sua mão ao necessitado. Quando a mulher consegue atingir isso dentro da sua casa, de entender o seu papel dentro, o Senhor leva ela para fora. Exato. Porque lá fora tem necessitado, tem aflito, é o que nós falamos aqui, há uma nuvem de testemunhas, a nossa vizinhança, dentro da nossa congregação, há pessoas necessitadas de uma mulher que entende o seu papel, de uma mulher que tem a sua identidade, que não deixa a sua identidade ser violada, né? Pelo sistema de hoje, né, que está batendo muito na tecla, né, que a mulher ela tem que ter a voz ativa o tempo todo, como você falou, sempre certa, não, mas a mulher ela tem essa facilidade de conseguir ser resiliente, sabe, porque você se permitindo, né, ser construída, ser trabalhada, ser tratada, vai se expandir lá para fora, porque não vamos ficar só nesse parâmetro de dentro de casa, marido. Não, há vidas que precisam de Sim. mim, de você. Mulheres que entendem o seu valor, mulheres que têm a sua identidade firmada e que falácias não vão te embaraçar e nem te contaminar. Você segue reto no caminho da verdade. É isso. A mulher, ela precisa exercer o seu papel de mulher. Mas o seu papel de mulher de essência. Aquilo a qual o Senhor já nos criou para ser. Nós falamos aqui sobre o papel da mulher dentro da sua casa, na sua família, no seu ambiente de trabalho. Nós precisamos saber o nosso papel, aonde nós formos colocadas, dentro da nossa congregação. Muitas vezes, nós seremos postas à prova. É verdade. Muitas vezes. Isso não vai acontecer só dentro de casa. E aí, mulher, você está preparada para ser aprovada no seu papel de mulher? E aqui eu deixo um pouquinho de lado o seu papel de diaconisa, o seu papel de evangelista, o seu papel de missionária. Eu deixo aqui os seus títulos de lado. Como mulher, você está sendo aprovada pelo Senhor na sua fala, no seu comportamento, nos seus pensamentos. Você tem caminhado um caminho segundo a palavra de Deus. Será que nós estamos caminhando segundo a palavra de Deus? Segundo as orientações de Cristo? Ou nós estamos nos deixando contaminar pelo sistema? Será que nós estamos sendo levadas pelo tão dito vento de doutrina? Nós precisamos analisar, fazer essa reflexão.
Nós fomos chamadas para sermos auxiliadoras dentro da nossa casa, mas também fora dela. Nós fomos chamadas para sermos coerentes. Aquilo que nós fazemos dentro da nossa casa, nós precisamos fazer fora da nossa casa. Sermos coerentes. E aquilo que nós falamos precisa andar de acordo com aquilo que nós faremos, agimos. Então, que essa conversa de hoje possa ser uma sementinha do Senhor no seu coração, para que a gente venha refletir acerca do nosso papel. Um papel tão importante a qual o Senhor nos confiou. Um papel de mulher auxiliadora, um papel de mulher idônea, um papel de mulher onde outras mulheres poderão se inspirar, não por nós, mas pelos ensinamentos que nós carregamos. Exatamente. Das nossas mãos vem a gestão, né, de doutores, de pastores, de médicos. Passa pela nossa mão. Exatamente. Meninas sendo preparadas para viver, né? Porque nós não vamos ficar para semente, mas o nosso legado vai ficar. Então, qual é o legado que nós temos deixado como mulher? Mulher que entende o seu lugar, mulher que entende que tem a sua identidade, que não se embaraça nas coisas que esses sistemas têm apresentado para nós no dia de hoje. Né? Mulher temente ao Senhor, porque quando a mulher é temente e ela está com seu coração em Deus, Deus a direciona em tudo. Eu costumo fazer uma oração pedindo ao Senhor para me ajudar, pedindo ao Espírito Santo para me capacitar a ser. Porque sozinha a gente não consegue. Nós temos que buscar a ajuda do alto, porque às vezes as situações são difíceis. Não, as situações que vêm, as adversidades que vêm não são fáceis para nós. Mas nós, estando com o nosso coração voltado para o Senhor, verdadeiramente, com os nossos joelhos em terra, né, e com a nossa boca no pó, pedindo àquele que pode todas as coisas, nós vamos romper. Nós vamos vencer, a nossa casa vai vencer, a nossa família vai vencer, vai romper, vão ser o que o Senhor... Porque todo mundo, todos que foram criados com um propósito. E nós, mulheres, precisamos entender qual é o nosso propósito dentro da sociedade. Sim. Sabe? E começa, né, de pequena, dos nossos lares. Nós precisamos compreender isso. Qual é o nosso papel? Muitas Deus vai levar para fora. Sim. Né? Muitas Deus vai levar para muitos lugares, vão colocar em muitos lugares, muitos nacionais, né? Como Ele faz, como Ele move. Muitas estão sendo lançadas, sabe? Para transmitir a essência de Cristo. Então, mas tem muitas que Deus fala, fica, é aqui a minha obra com você, é aqui que eu te quero, é aqui que eu te coloquei para você frutificar. Então, nós precisamos entender isso. Né? Esse tempo, entendermos quem nós somos em Deus, para que nós venhamos conseguir compreender e fazer aquilo que o Senhor tem como propósito na nossa vida. E é assim que a gente encerra o nosso programa de hoje. Passa sempre muito rápido. Samira, foi um prazer te receber aqui. Uma alegria imensa. Uma alegria poder conversar sobre esse tema tão importante com você. Espero que você volte mais vezes. E vocês que estão nos ouvindo, obrigada por ficarem com a gente até o final. Até a próxima segunda-feira. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Amém.